Abre Mateus, capítulo 17, para a gente reler o Evangelho da Transfiguração. Capítulo 17, versículo a partir do 1. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um monte alto e afastado. Ali foi transfigurado diante deles, seu rosto ficou resplandecente como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa estendeu-se sobre eles, e da nuvem uma voz disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, muito assustados. Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Tende levantado seus olhos, não viram ninguém, senão Jesus só. Palavra da salvação. Vocês imaginem essa cena. Jesus pega 3 discípulos, leva para o monte. Enquanto ele está orando, ele revela exatamente quem ele é e quem somos nós. Né? Absolutamente, ele revela, pura luz. Esse evangelho da transfiguração, ele poderia ser traduzido numa frase. Poderia ser como um imperativo para a vida de cada um de nós, que nos convocasse assim: saí de vossas trevas. Saí da segurança, da falsa segurança, do vale, de uma vida muito parada, e começa a subir, porque no alto há uma luz que te espera. Como é que nós podemos pensar na transfiguração hoje? Hoje, mais de 2000 anos. Como é que eu vejo a transfiguração hoje, para mim, para cada um de nós, na nossa vida? O que isso quer nos dizer? O que Jesus quer colocar aqui para nós? Então, agora é o momento da gente avaliar o tanto a nossa vida. Então, se imagina aqueles discípulos completamente opacos e Jesus completamente luz. Vocês imaginam, Pedro, ele ficou tão apavorado, ele não sabia o que falar, que ele colocou todo mundo igual: Pedro, Elias, Jesus e Moisés. Ele não percebeu que ali os profetas e a lei estavam absolutamente subordinados. Eles ficaram tão atônitos que Pedro falou: vamos ficar quieto aqui mesmo. Bobagem, mexer alguma coisa. E hoje, né? E hoje, isso tudo para nós. Às vezes nós estamos levando a nossa vida, e a gente tem uma rotina às vezes pesada, e a gente vai ficando na rotina, e a rotina ela tem uma tendência a fazer a nossa vida ficar cinza. A vida fica sem cor. É aquela rotina maçante, todo dia levanta no mesmo horário, todo dia vai no mesmo lugar, todo dia encontra quase que com as mesmas pessoas, repete tudo igual. Aí, por fim, a gente vai ficando cansado e vai achando a vida uma água de chuchu rala. Estou falando mentira? Não. E fica aquele povo que diz que é cristão, aquele povo desanimado, sem alegria, sem luz, um povo opaco. Percebe? É assim? Então, é preciso que em alguns momentos da nossa vida a gente tome distância da nossa vida. Toma distância. Sai assim e te veja naquilo que você faz. Vocês já fizeram isso? Nada, né? A gente entra numa rotina alucinada e vai levando a vida naquela confusão, naquele turbilhão. E Deus vai ficando encaixado no meio daquela confusão, sem brilho. Então, ser cristão não tem brilho nenhum. E a gente fica com a vida ruim. Alegria nem existe. A gente se arrasta. Arrasta tanto que tem gente que desiste. Não é assim? Ou tem gente, aquilo que eu vi falando com vocês, que parece que carrega um container. Portanto, que a gente precisa ter a coragem de se afastar e ver a nossa rotina. E ver o que você faz. E para que você possa ressignificar a sua vida. É preciso que esses momentos de luz, esses momentos de transfiguração, nos peguem de forma absolutamente não pensada. Sabe quando é algo que te acontece de surpresa, e aí você é capaz de ver a sua vida de um outro ângulo,
de um outro jeito e você caminha com uma outra forma. Você caminha a situação é absolutamente a mesma. A realidade é a mesma, mas o seu olhar é outro. Foi transfigurado. Foi mudado. E você anda como se tivesse acabado de ver Jesus. Fala, o que aconteceu com você? Nada. Aconteceu. Você acabou de vê-lo. É porque de repente o olho da gente se abre e a gente consegue colocar sentido na nossa existência. Porque se a gente vai carregando, vai vivendo a vida arrastada, ela não tem sentido nada daquilo que eu falo e faço. Então vai vivendo uma repetição. E aí eu não vejo Deus naquilo. Eu não vejo sentido em nada mais. Fica aquela coisa esquisita, fico sempre esperando acontecer algo de novo. Fala assim, como é que está a vida? Do mesmo jeito. A gente não vê o novo, não vê o sentido, não vê a presença. Nós que somos cristãos, nós temos uma graça. A gente caminha na presença de Deus. Então é preciso que a gente, num momento desse, a gente coloque a nossa vida de novo. A gente pare, sai da sua vida, para. Olha aquilo que você fez hoje o dia inteiro. Olha qual é o objetivo da sua vida. Por que você corre tanto? Olha, sai da sua vida, se posicione diante do seu Pai. Para que você descubra, revele a sua verdadeira identidade. Se a gente não descobrir-se filho de Deus, filho do Altíssimo, nós vamos viver de um jeito tão pesado a nossa vida, assim, a gente tão sem brilho, tão sem leveza do Espírito, que ela fica difícil, fica uma vida sem graça. Tudo não tem a alegria daquilo que você vê quando está a presença de Deus. Quão diferente é quando você vê o sentido, o significado daquele que está aqui com você. Quanto é diferente tudo isso. Mas é preciso um novo olhar, porque hoje nós não temos condição de subir o Monte Tabor. Jesus não está lá, não. Onde ele está? Santa Teresa fala assim, que a gente pode olhar para dentro de nós, às vezes a gente tem a impressão que a gente está vazio, esburacado. Mas não é verdade. Pode olhar lá no fundo, aquele que é pura luz habita em nós. Então é preciso que a gente faça conexão de novo. Então eu vou sempre insistir com isso. Por que a gente leva uma vida ficando acinzentada, monótona, rotineira, aquela vida que você mal se suporta? Porque a gente tem poucos momentos onde a gente permite esse encontro com a luz. Porque dentro de nós só tem uma faísquinha assim, muito fininha, bem vagabunda, que se a gente não fizer encontro com a luz verdadeira, a gente não incendeia, não põe brilho, ou pelo menos não permite que a luz passe, fique menos opaco, para que a gente possa revelar essa luz. E onde que nós vamos encontrar isso? Aonde? Todas as vezes que a gente ficar junto de Jesus na oração, não tenho dúvida disso, mas também na Eucaristia. É lá que é Ele, que é a minha força para me dar coragem para caminhar. Deus Pai fala assim, este é o meu filho muito amado, escutai-o. Oh, que dificuldade que nós temos de escutar Jesus como sendo a palavra definitiva da nossa vida. Quanto que é difícil purificar o nosso ouvido e a gente quer ouvir um monte de outras coisas, menos Jesus. Quanto que a gente quer colocar no centro da nossa vida outras coisas, menos Jesus. Então, quando os discípulos escutam, eles caem mesmo de medo, apavorado. E nós temos muito medo de escutar só Jesus. Nós temos muito medo de colocá-lo como o único centro de referência na nossa vida. Porque o convite de Jesus não é o convite do brilho, de ser famoso, de ter glória, mas é um serviço oculto, caladinho, discreto. Mas se a gente não for transfigurado, como nós vamos cuidar dos desfigurados desse mundo? Compreendem? Porque às vezes somos nós mesmos que estamos completamente desfigurados. Às vezes somos nós que estamos sofrendo, estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa vida. E quando que a gente fica desfigurado? Quando a gente esquece que é filho de Deus. Eu vi tanta gente, eu vi tantos jovens esses dias desfigurados, meus clientes, por causa da droga, 16 anos de idade, tendo que ser internados.
porque ficam desfigurados, né? Eu falo com Jesus, é exatamente aquilo que o Pai não quer, né? Você vê como é que a droga faz com alguém. Ela tira exatamente a dignidade do outro. Ela destrói. É duro você ver um adolescente te agarrar, segurar e falar, por favor, me ajuda. Eu quero sair disso. É duro. Você vê que Deus nos construiu para viver uma vida e que a gente tem não permitido isso. E eu digo para vocês, assim, com tanta honestidade, como é que hoje, 2000 anos depois, nós podemos também ser transfigurados? Como é que hoje também o meu rosto pode brilhar? Moisés, quando desceu do monte, teve que andar coberto, porque o povo não podia olhar para Moisés, porque tanto que ele brilhava. O povo não dava conta de suportar. Isso era Moisés, só porque ele conversou assim, teve umas horas de prosa, brilhava desse jeito. São Francisco, quando ficava numa caverna escondido, conversando com Deus, ele saía, ninguém conseguia olhar para São Francisco. Por que hoje a gente não brilha? Porque a qualidade das coisas que a gente faz é tudo mais ou menos. Nós não paramos diante do Pai. Nós somos indisciplinados, vou sempre falar isso com vocês, com a oração. A gente às vezes reza muito num dia, fala, nossa, já rezei bastante essa semana, eu posso até pular mais uns dias de reza. Tanto que eu já rezei, fiquei lá 2 horas naquele grupo de oração, estou ótimo, posso pular uns dias. Esquecendo que nós somos muito barro, mas é muito barro. Então nós temos que encontrar com Jesus todos os dias. Mas é todo dia. Lembrar toda hora que eu caminho na presença do Altíssimo. Que eu caminho na presença dEle. Que eu faço tudo com Ele. Por Ele. Deveria. Então, se a gente não se policiar todo dia, o mundo é sedutor demais. O brilho, o holofote, os aplausos. Nos tira desse caminho. Claro, o caminho com Jesus é um outro tipo de compromisso. Então, nós corremos o risco igualzinho Pedro. Aqui, vamos ficar aqui em cima mesmo, monta uma tenda? Fica aqui. Então, às vezes, a gente faz da religião, se eu estou no meu bem-estar, eu estou bem. Qual é o compromisso que eu tenho com o mundo que não está bem? Problema do povo. E essa é uma tentação. E se a gente observar, no evangelho de hoje, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Porque Jesus estava sempre em movimento. Jesus estava sempre convidando os discípulos para ir para outra margem. E na nossa vida também. Não podemos ter medo de nos entregar a Jesus. Não podemos ter medo de caminhar. Não podemos ter medo de arriscar por Ele. Não podemos ter medo de fazer opção por Jesus na nossa vida. A gente fica, essa frase que eu falei com vocês, a gente fica na falsa segurança daquilo que eu estou vivendo, que fala, não, mas isso aqui é ótimo, isso te leva para quê? Para nada, eu digo para vocês. Segurança de que nós temos com essa vidinha mais ou menos? Nada. Não temos. Essa vida não nos segura. A única segurança que você tem na vida é quem? É Jesus, eu te afirmo. Filó, mas você não sabe o dinheiro que eu tenho, vai valer de nada. Não vai valer. Tem uma hora que é só Ele, mais ninguém. O único que vai ficar com você doente, ó, que você estiver ruim na cama, é quem? Ele. Quando você estiver desfigurada, doente, porque a doença nos desfigura, né? Quem vai ficar com você? Ele. O único que permanece com você. No momento da morte, qual que é o único que vai ficar com você? Ele. Não há outro. Eu não sei por que temos tanto medo do Senhor. Então a nossa vida espiritual, ela fica meio parada, porque nós não damos conta de nos atirar nele. Nós estamos precisando de ter mesmo um rosto que brilha. Jesus é a grande luz do mundo. Então por isso nós temos que sair das trevas. Por isso nós temos que pedir a Ele, na minha vida, Senhor, eu te peço, vinde fazer luz aonde há trevas na minha vida. Porque eu quero ser também pura luz, como o Senhor nos revelou. Eu não quero ter uma parte da minha vida que tem uma vida obscura. Não quero. Eu quero que tudo na minha vida possa ser iluminado pela sua palavra e pela sua presença. Às vezes tem alguma coisa na nossa vida que a gente fica meio que escondido. Não pode. Porque Deus nos ama assim mesmo, dessa confusão que nós somos. Assim, tudo imperfeito. Ele nos ama assim mesmo. Então a gente precisa ter coragem de contar para Ele, de mostrar para Ele. Falar, Jesus, esse lado da minha vida está meio de porão, né? Meio escondido, está sem luz. Nem pus luz no porão. Está uma bagunça.
Entra comigo, abre a porta do porão hoje, fala, entra comigo. Entra nessa confusão e põe luz. Norteia a minha vida, me dê clareza, Senhor. Para que a gente também possa ser aquilo que o Senhor falou que nós somos. O que foi que Ele falou que nós somos? Ele falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois, Ele já afirmou. Precisamos de ser luz. Precisamos de iluminar a vida de quantos outros que estão com a vida escura, sem noção, sem esperança, achando que a vida está ruim demais. Somos nós que temos que levar a luz de Deus para iluminar a vida do outro e falar, tudo é possível uma mudança. Tudo é possível ser transformado, mas é com Ele. Não somos nós portadores da luz, mas somos nós que permitimos que a luz passe. E somos nós que, à medida que nos encontrarmos com Ele, faremos cada vez mais, ficaremos mais iluminados. Então, todos nós temos o potencial da transfiguração. Se você acha que alguém, só fulano que é iluminado. Todos nós temos a luz dentro de nós, todos nós. Por que uns têm mais luz do que outros? Porque tem uns que procuram mais Deus que outros. Só essa a diferença. Para e pensa. Na sua vida espiritual, na sua caminhada, com a consciência que você tem, que você é filho de Deus. Quantas vezes por dia você está nutrindo a sua alma? Quantas vezes por dia você faz questão de ficar diante daquele que te ilumina? Tanto que a gente precisa dessa palavra de Deus, que coloca luz na nossa vida, que nos ilumina para tomar o caminho certo. Mas muitas vezes a gente prefere não escutar, não, porque isso aí vai me comprometer. Isso vai me trazer um compromisso que eu não estou querendo, Senhor. Então aqui, por enquanto não. Por enquanto deixa eu fazer aquilo que eu estou de afins, né? Depois eu te peço opinião. Nós sempre fazemos assim com o Senhor. A gente começa um projeto, depois a gente pede todo mundo para rezar para que dê certo. A gente deveria fazer o inverso. A gente deveria primeiro colocar diante do Senhor e falar, como é que o Senhor me ilumina? O que o Senhor quer? Me permita te escutar, escutai-o. Não tenham medo de colocar o Jesus, colocar o Senhor como a razão maior da nossa vida. O centro da sua vida. Não tenha medo de caminhar com Ele. Não tenha medo se Ele te pede que se desloque. Deus quer nos tirar, que nós vivemos na sociedade do comodismo. Né? A gente quer ficar sentado numa poltroninha. A gente quer ficar ali. Nós temos que sair disso. Nós temos que ter coragem de nos mover. Mover espiritualmente. Mas olha como que é difícil a gente tirar certos hábitos. Como é que é difícil a gente abrir um espaço na nossa vida para que verdadeiramente eu pare, silencie o meu coração para escutar o único que tem a palavra de verdade, que me nutre e que me faz sair daquele mesmo. Quanto que é difícil isso para nós. Porque a gente fica preso em algumas coisas que fala, mas se eu fizer isso vai mexer comigo, vai mudar a minha vida, vai me comprometer, o que eles vão falar de mim? Não é? O que será que eles vão falar de mim? Eu já escutei de tudo a meu respeito. É aquela, né, que reza muito? É aquela. Coitada, vai ter problema. Porque quem reza é fraco, quem reza tem problema. Quem precisa de Deus é sempre quem é fraco. Né? Quem não tem dinheiro, quem... Não sei quantas coisas que eu já escutei. Pode ser tudo isso. Mas eu preciso pensar verdadeiramente, se Deus me criou, te criou, Ele criou com um propósito de amor. E que a nossa vida não pode ser nascer, crescer, fazer um tanto de coisa e acabar. Qual é o sentido último da sua vida? Para quem que a gente tem vivido? Naquele momento ali que é difícil, onde você vai se entregar, o que você espera? Afinal, será que você crê em Deus somente por quê? Porque você tem medo da morte? Não, não tem. Eu creio que é o que Jesus veio nos revelar. Como diz São Paulo, ai de nós, se acreditássemos em Deus somente por essa vida. Então, nós acreditamos porque a nossa vida é eterna. Então, o quanto que a gente precisa repensar as nossas atitudes todo dia. Será que eu tenho sido luz? Será que eu tenho iluminado a vida de alguém? Será que eu tenho aquecido a vida de alguém? Será que eu tenho levado palavras que ajudem o outro a ficar de pé? E eu digo para você, quantas pessoas estão sedentas de uma palavra? Que dê força, que dê coragem. Que dê a certeza que o caminho é esse. Mas se primeiro a gente não permitir
esses momentos de Tabor, esses momentos que eu volto para dentro de mim para me encontrar com Ele, eu vou levar o que para o outro? Nada. Então a Eucaristia eu vou continuar insistindo com vocês. Eucaristia diária eu vou continuar insistindo. É preciso que a gente esteja diante do Senhor todos os dias, para que seja alimentado, para que seja sustentado, para que a gente possa suportar outros, ajudar outros no caminho. Ajudar quando o caminho está difícil, quando a vida está muito preta, porque são esses momentos de luz que vão nos dar força para continuar a caminhada. Se a gente não tivesse esse olhar, como é que a gente ia encontrar e dar conta do sofrimento todos os dias? Eu fico pensando, se eu não tivesse esses momentos de luz, onde, mesmo repetindo o sofrimento de todo dia naquele CTI, como é que eu daria conta, todos os dias, se eu não tivesse lampejos da certeza de um Deus que caminha conosco? Como é que a gente daria conta de suportar a dor, suportar o sofrimento e afirmar, não tem a última palavra? Há algo muito maior do que tudo isso que a gente está vivendo aqui. Da gente poder aliviar o outro. Como a gente daria conta se primeiro a gente não se estabelecer diante do Senhor e falar, eis-me aqui, fala comigo, assim como tantos falaram, eis-me aqui, Senhor. Né? Fala que o teu servo te escuta. Estou aqui somente para vos servir. Me dê a palavra, me transfigura um pouco mais, me diminui meu barro, me dê mais espírito, me dê certeza daquilo que me aguarda. É assim. Então a transfiguração, ler esse evangelho só vai ter poder sobre nós se a gente se perguntar, que medo eu tenho? Será que eu também estou caída pelo chão? Como Paulo, como Pedro, com medo de me levantar? Com medo de me comprometer com aquele que ninguém quer? Será que eu tenho a coragem de escutar a voz de Deus, de discernir nisso e de viver a partir dessa palavra, que é aquela palavra que me sustenta e me orienta? Ou será que eu também quero falar nada? Isso é uma ilusão? É preciso que a gente coloque a nossa vida diante dessa luz que é Jesus. Porque só a luz dele pode nos orientar. É preciso que a gente tenha coragem de colocar a nossa vida diante dele e falar, Senhor, ilumina aquilo que ainda está escuro. Eu não quero ter uma vida obscura. Eu quero ter uma vida que seja luz na vida de todos aqueles. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor a mesma coragem que São Francisco teve de dizer a Ele, que cada manhã, Senhor, a vossa vontade se levante sobre mim, com uma clareza como o sol, para que eu possa cumprir a vossa santíssima vontade. E que eu possa caminhar sempre na vossa luz. Me dê a direção todos os dias, me faça caminhar no seu caminho. Que nada, Senhor, me desperte. Que nada me leve a tomar um outro caminho paralelo. Um caminho mais fácil, um caminho de menos compromisso, um caminho de menos sofrimento. Mas que tudo eu possa transformar na minha vida. Que a minha rotina possa ser transformada pela consciência da sua presença. Saber que eu caminho, que tudo aquilo que eu estou vivendo é diferente. Se é de Deus que eu trato, se eu estou ali por causa dele. Olha quanto é diferente você cuidar de alguém doente, ou quando você sabe que você cuida do próprio Cristo. É tão diferente. Quantas pessoas falam assim, que vontade eu tenho de poder cuidar das feridas de Jesus? Eu posso te levar no lugar onde elas estão completamente abertas até hoje. Compreendem? Às vezes você não vai ver uma ferida aberta físico, mas uma chaga no coração. Alguém que está sofrendo. Tantas perdas, tantas desilusões, tantos descaminhos, tanta gente sem esperança. Somos nós que nos alimentamos dele todo dia, que temos que ter a coragem, a alegria de dizer ao outro, tempos difíceis passamos todos os dias, mas nós temos esperança de um Deus que nos acompanha, que nos olha e que tudo pode mudar. Ele que está conosco. Essa alegria, essa certeza de um Deus que caminha conosco. Está difícil, tá? Conversa com Ele, fala com Ele. Essa amizade, essa certeza é que te faz ver o dia diferente. Você transforma, quando você tem essa consciência, você levanta pela manhã e você não vai viver mais um dia. Hoje você vai viver aquele dia que o Senhor preparou para você viver. E para você ser feliz, apesar de tudo que você vai viver. Entender isso, são esses lampejos que vão nos colocar de pé. Então hoje, assim como o Evangelho, assim como Jesus disse, eu repito, não tenhais medo. Não tenhais medo de colocar o Senhor como centro absoluto da sua vida. Não tenhais medo de escutar a única palavra que te gera vida.
A única palavra que te sustenta. A única palavra que te dá o caminho. A única palavra que te dá a direção certa. Se você tem dúvida de alguma coisa que hoje você está para realizar, pergunte ao Senhor se é isso mesmo. E a palavra que o Senhor te der, pode fazer, porque Deus não erra. Deus não vai te colocar numa fria. Deus não vai te indicar um caminho errado. Mas é preciso que a gente confie nele. E que a gente, depois de cada dia, eu vejo isso, depois de cada dia de oração, depois que a gente se alimenta cada manhã, é hora de enfrentar o dia. Sozinho? Não, com ele. É o Senhor que dá coragem, é que dá luz, é que faz o dia ser, por mais difícil que seja, ele faz algo diferente no dia. Eu sempre lembro muito de Cirineu. Todos os dias a gente tem uma cruz para carregar, mas todos os dias Deus manda um Cirineu para nos ajudar a carregá-la. Às vezes a gente não percebeu o Cirineu de hoje, mas ele sempre manda um Cirineu que fala uma palavra, ou que te ajuda, ou dá um sorriso, ou é um telefonema inesperado, ou alguém que traz algo que fala, vale a pena continuar. Guardem, observem, como é que o nosso Deus é detalhista, é de misericórdia, é cuidadoso. E ele sabe que quando ele fala, se ela não vai dar conta, ele move alguém para que seja o Cirineu do seu dia e fala, coragem, você não está só, eu estou com você. Nada que te acontece passa despercebido aos meus olhos. Isso é de uma doçura, isso é de um conforto no coração e na alma, que quando você fala, não, estou sozinha, ninguém está vendo, mentira. Ele se põe lá e fala, estou aqui. Dentro de você surge algo que você fala, coragem, é o próprio Senhor que faz, que diz. Quando às vezes está tudo impossível de acontecer, Deus revela, Deus mostra o que é melhor, Ele cuida, confiem nisso. Hoje nós demos alta para uma criança que para mim foi uma emoção dar alta. Tadinho desse pequenininho que sofreu tanto, que chegou para nós com tantos diagnósticos errados, que passou por tanta coisa, até que o diagnóstico do menino se abriu. Se abriu e teve que fazer um monte de coisa, teve que operar o coração, teve que tirar um pulmão inteiro, mas saiu curado. Porque tudo que Deus deu 2, é possível se viver com 1, a sabedoria de Deus. Tudo que nós temos 2, você vive com 1 só. Foi embora. Hoje, quando a mãe me ligou cedinho, para poder saber se poderia levar as roupinhas, eu falei, é alta, mãe, traga a roupa. Saiu até de sapato. Saiu sem acesso venoso. Saiu uma isca, tadinho, um heróizinho. De meses de vida. O quanto lutou. Mas Deus revelou. No primeiro momento, a minha conversa com a mãe era, será tudo impossível. E no final foi alta. Porque o nosso Deus do impossível se faz. Chegou com a pressão de pulmão de 99, nossa pressão é 30. Saiu com a pressão de 30. Quando tudo que passou falou, não tem jeito, não tem o que fazer. Um levanta uma coisa, outro levanta outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Um tanto de gente some, estuda, faz. Alta. Mas isso tudo é Deus agindo. É Deus cuidando. De uma mãe que nunca desorientou. Sempre rezou. Sempre agarradinha no terço dela e falava, mas Deus vai fazer, né, doutora? Deus vai fazer. Fez. Não vai fazer. Fez, permitiu. Vai voltar para casa. Isso são os lampejos que fazem a gente ficar de pé num dia e falar, coragem, vale a pena continuar. Vale a pena não desistir. Hoje foi uma vozinha lá me visitar e falou, eu tinha que trazer esse menino para a senhora, doutora. Só lembra dele? Está um santo, de 5 anos de idade. Falei, 5 anos atrás, como é que eu vou lembrar tanta coisa? Eu falei, ele operou de quê? Ele abaixou a blusinha, mostrou aqui para mim e fez assim, 3 cirurgias de coração de Filó. Falei, não, nem lembrava. Estou ótimo. Eu estou percebendo, santo. Estou percebendo o nível de santidade. E a avó me abraçava e dizia, eu trago para que vocês não desistam. São os lampejos de Deus que falam, o caminho é esse. Coragem, vocês não estão só. E assim é o Cirineu de todo dia. É quando está todo mundo cansado, achando que não dá conta, que tanta coisa acontece. Fala, coragem, olha aqui, olha esse, olha aquele. E assim a gente vai continuando a caminhada. E assim na sua vida. Pare e pensa. Hoje tem 2 propostas. Saia da sua vida e se veja. E veja com outro olhar.
Se coloca diante de Deus e fala, é assim mesmo? Dá uma colorida para mim. Manda um sirineu para me segurar. E falar, coragem, eu estou junto também. Hoje em dia nem preciso do sirineu, porque tem Deus purinho. Então vamos pedir a Jesus a graça da disciplina. Como a gente não pode ir no tabor físico, vamos ao nosso coração todo dia. Fala, Jesus, se eu ficar indisciplinada, me puxa as pernas, fala com ele. Me dá um soco, fala assim, fica firme. Reze todos os dias. Não saia de casa sem as suas orações. Não enfrente nenhuma reunião, nenhuma decisão, sem primeiro estar com ele, sabendo que ele é vivo. Fala primeiro com ele. Eu vou para uma reunião difícil, tenho que tomar uma decisão, a empresa está assim, meu negócio está assado, eu tenho que fazer isso. O senhor vai junto? Me ilumina, me mostra, abre os caminhos, mostra o que nós temos que fazer. Fala no meu coração, dê a última palavra na reunião. É assim, é com simplicidade. Deixa ele viver junto com você a sua vida. É esses momentos que vai fazer que a sua vida não fique essa coisa insonsa. Mas você vai perceber que, na verdade, a nossa vida com ele é uma aventura a cada dia e que ela não se repete. É ímpar, que cada dia Deus tem, não é o que é bom, Deus tem o melhor. A cada dia. Que ele abra os nossos olhos para que a gente possa ver esse Deus que diz e repete. Não tenhais medo. Quem caminha conosco é ele. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus a graça da disciplina. A graça de estar com ele todos os dias. Para que ele nos alimente. Para que ele nos dê força, nos dê coragem. De ter uma vida diferente. Ter uma vida colorida por causa dele. Que ele nos dê esses lampejos de luz. Que ele possa incendiar a nossa faísca na luz que é ele. E que ele faça que a gente possa verdadeiramente ser a luz do mundo.